Graça e paz. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Geraldo. E no vídeo de hoje vou fazer uma exposição de um livro de Gênesis intitulado O Perdão de José aos seus irmãos. Então fica comigo até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de inscrever, ative o sininho para receber minhas notificações. Compartilhe também meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like nos seus comentários e não se esqueça de me seguir no Instagram. Gênesis capítulo 50, versos 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandarão um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenhas medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim o tranquilizou e lhe falou amavelmente. Como acabamos de ler, quando Jacó morre, os irmãos de José ficaram com muito medo, pois José poderia se vingar deles de toda a maldade que fizeram com José. Porém, José tem algumas atitudes que nos deixa admirados, e sobre isso que eu quero falar nesse dia. Quero usar a história da vida de José e compartilhar sobre algumas atitudes que José teve, que eu e você devemos ter na caminhada cristã. Primeira atitude: José deixa com Deus a maldade de seus irmãos. O versículo 19 que lemos diz que José, porém, lhe disse: não tenhas medo, estarei eu no lugar de Deus? Romanos capítulo 12, verso 19 diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. José perdoou os seus irmãos. Se estivéssemos no lugar de José, você perdoaria? Você sabe o que os irmãos de José fizeram com ele? Bem, vou contar-lhes. José era o 11º filho de Jacó, o primeiro com Raquel. Era o filho preferido de Jacó, pois nasceu em sua velhice da mulher que mais amava. Isso causou ciúmes e inveja nos irmãos de José. José era um sonhador. Deus lhe dava sonhos. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu
e se curvaram diante dele. Depois José teve outro sonho e sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas curvavam diante dele. Os irmãos de José cuidavam do rebanho de seu pai, e Jacó pediu para José ir ver se estava tudo bem e depois voltar com as notícias. Quando viram José, disseram: lá vem o sonhador, e planejaram matá-lo. Mas Rube não concordou e disse para jogá-lo num poço seco, e foi o que fizeram. Rúben deu a ideia, porque pensava em voltar e livrar José do poço. Fico pensando em José, um jovem de 17 anos, odiado pelos próprios irmãos, jogado dentro de um poço. A cisterna tinha uns 7 metros de fundura, lugar de barata, de escorpiões. José deve ter se machucado. Ao cair. Imagina o que passou pela cabeça dele: dor, revolta, sofrimento. Quantas vezes isso acontece com a gente? Somos rejeitados, sofremos a dor da indiferença, a solidão de um poço escuro. Às vezes chegamos ao fundo do poço. Eu sei o que é isso. Já estive no fundo do poço. Já fiquei desesperado, ferido, magoado, sentindo dor e desgosto. O poço era fundo demais. Parecia que não tinha fim. Então desisti de viver. Mas Deus não desistiu de mim. Deus está vendo sua dor no fundo do poço. Só há um lugar para olhar: para cima. Olhe para Deus. Busque ao Senhor. Quando os irmãos de José se assentaram para comer, viram uma caravana de ismaelita, e Judá teve a ideia de vender José a eles. E então tiraram José da cisterna. José, quando é tirado do poço, pode ter pensado: ainda bem, pensei que iam me deixar morrer sozinho aqui. Sabia que vocês estavam brincando. Então seus irmãos o vendem por 20 moedas de prata, menos que Jesus. Meu Deus, ser vendido pelos próprios irmãos é ainda como escravo. Talvez os homens empurraram José, maltrataram ele, amarraram e o levaram para o mercado de escravos. Então os irmãos de José mataram um bode, jogaram sangue na túnica de José e mandaram ao pai Jacó, dizendo: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Um animal o devorou. Jacó sofreu muito, por muitos dias. No mercado de escravos, muitos tocavam em José, olhavam os dentes, pois foi colocado como um produto, uma mercadoria a ser vendida. Que humilhação! Aí vem Potifar, oficial de Faraó, e compra José e o leva para sua casa. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus abençoou ímpio por causa do justo. Deus estava com José. A Bíblia diz que José era atraente, de boa aparência, e isso fez com que a mulher de Potifar, uns pregadores a chama de Potifona, cobiçasse José, e então ela começou a chamá-lo para deitar com ela. Um dia José entrou na casa para fazer suas tarefas e não tinha nenhum dos empregados. Então a mulher de Potifar o agarrou pelo manto, pedindo para se deitar com ela. Mas ele fugiu, deixando o manto na mão dela. José fugiu do pecado. Cara, estava dando tudo errado para José. Ele era escravo. Ele foi fiel mesmo diante das circunstâncias contrárias.
ele teve temor do Senhor. Não tinha ninguém. O temor do Senhor é o que deve frear o pecado em nós. Ninguém está vendo, Deus está vendo. José disse: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele preservava Deus em seu coração. Ele não se afastou de Deus, mesmo diante das adversidades. Isso fazia a diferença na vida dele. Sua vida era um reflexo da graça de Deus no temor ao Senhor. José foi vendido para o Egito, mas não se vendeu aos prazeres do Egito. Quando a mulher de Potifar viu que o manto de José estava em suas mãos, chamou os empregados e disse que José havia tentado abusar dela. Porém ela gritou e ele, com medo, fugiu. Quando Potifar chegou, ela contou essas mesma história. Então Potifar ficou indignado e mandou prender José. No mundo de hoje, o que acontece quando alguém é preso por estupro? Imagine, Deus livrou José na prisão. José foi para a prisão e ficou preso mais ou menos 13 anos, injustamente, porém Deus estava com ele. Imagine José longe de casa, longe dos abraços do pai e preso numa cadeia. Tudo por causa de seus próprios irmãos. Quanta maldade da parte deles. José foi odiado, rejeitados pelos irmãos. José foi lançado num poço sem piedade. Depois foi vendido pelos irmãos. Mais tarde foi vendido no mercado de escravo. Depois foi caluniado, injustiçado e preso. Humanamente falando, José tinha tudo para ser um desequilibrado mental, um homem que precisasse de constantes consultas psiquiátricas. José tinha tudo para ser revoltado com a vida, com a família e com Deus. José decidiu perdoar e deu provas de seu perdão. José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, ele diz: Deus me fez esquecer do sofrimento e dos da casa de meu pai. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Primeira atitude: José perdoa seus irmãos. Deixa com Deus a maldade deles. Segunda atitude: José vê o propósito de Deus na maldade de seus irmãos. O versículo 20 diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Lembre-se, continuando a história de José, ele estava na prisão. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, que havia sido preso, e aconteceu conforme José falou. O copeiro voltou a servir Faraó e o padeiro foi enforcado. José pediu para o copeiro falar dele, mas o copeiro se esqueceu. Após 2 anos, Faraó teve um sonho e o copeiro lembrou-se de José. Faraó chamou todos os magos e sábios, mas ninguém interpretou. Então o copeiro falou de José. Faraó mandou chamar José e disse: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isto não está em mim, mas Deus dará humildemente de José
o reconhecimento que vinha de Deus, a interpretação, sua vida glorificava a Deus em tudo. Então o faraó contou o sonho para José. Ele diz 7 vacas gordas, 7 vacas magras que comia as gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas secas que engoliram as cheias. José disse: as 7 vacas gordas e 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. 7 vacas magras e 7 espigas secas são 7 anos de escassez de fome. Depois disso, os 7 anos de fartura não serão lembrados. Aí José disse a Faraó: procura um homem sábio e criterioso e coloca-o no comando da terra do Egito. Deverá escolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura e guardar o que puderem para os 7 anos de fome. O faraó disse: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? O faraó disse a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão sábio como você. Então colocou José como governador do Egito. E José fez conforme Deus mostrou no sonho a Faraó. Nos 7 anos de fartura, José guardou muito alimento. Nos anos de fome, todo mundo vinha comprar trigo no Egito. Foi quando Jacó, com problemas, mandou seus 10 filhos irem comprar trigo no Egito. Foi aí que José conheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Tinha se passado 20 anos desde que venderam José. Nessa ocasião, os irmãos de José se curvaram diante dele, cumprimento do primeiro sonho de José. José chamou seus irmãos de espiões e o fez voltar a Canaã e trazer Benjamim como prova de que não eram espiões. José mandou prender Simeão e deixou os outros irem. Eles foram e trouxeram Benjamim. José manda colocar a taça dele na bagagem de Benjamim e os manda voltar com os alimentos. Assim que eles partiram, José manda seu administrador correr atrás de seus irmãos, dizendo que eles retribuíram o bem com o mal, pois roubaram a taça de prata dele. Então seus irmãos foram trazidos à sua presença, e José quis fazer de Benjamim seu escravo, mas Judá quis ficar no lugar dele, pois seu pai Jacó morreria se não voltassem com Benjamim. José não pôde se conter e se revelou aos seus irmãos, e chorou tão alto que até os egípcios ouviram, e a notícia chegou a Faraó. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para me preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó
e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis, capítulo 45. Faraó mandou buscar toda a família de José, e todos foram muito bem cuidados. E Jacó então pôde abraçar José novamente e também abençoar seus netos. José demonstrou fidelidade em situação de extrema dificuldade. José consegue ver Deus mesmo diante do sofrimento. Como nós vemos Deus? Como que nós vemos Deus? Será que Deus continua sendo bom e amoroso, mesmo quando estamos sofrendo? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que a doença? Por que isto está acontecendo comigo? Às vezes Deus responde com um silêncio. Como é duro o silêncio de Deus. Como é duro passar por sofrimentos. Como é difícil sentir a dor. Existe um evangelho falso, mentiroso, que diz mais ou menos assim: se tudo vai bem, Deus está nisso. Se as coisas dão errado, Deus não está aí. Aí coloca a culpa na pessoa, na falta de fé dela. Dizem que é pecado, ou é culpa do diabo. Eu não vejo José murmurar, colocar a culpa nos seus irmãos. Não vejo José culpando o diabo. Eu não vejo ele culpando Deus. Eu não vejo ele dizendo que estava numa terra idolatra. Ele servia ao Senhor, mesmo numa terra cheia de ídolos, e não se corrompeu. Apesar de todos os contratempos que José enfrenta, não vemos nenhuma atitude de agressividade ou então tristeza. José não se entregou à autocomiseração, não condenou a si mesmo e nem se fez vítima de coitadinho. Ele levantou a cabeça e prosseguiu lutando. José não deu lugar à amargura, não ficou remoendo e valorizando os desencontros que a vida lhe proporcionou. Não ficou preso ao passado, preso às mágoas e ressentimentos. Será que suportaríamos tanta injustiça sem murmurar, sem reclamar, sem colocar a culpa em alguém? Em quem você tem colocado a culpa de seus problemas? José vê o propósito de Deus na maldade de seus irmãos. Seus irmãos tinham a responsabilidade pelo erro deles, porém Deus é soberano. A que concílio a sabedoria de Deus com a liberdade humana? Deus usa a circunstância desta vida para que seus propósitos se cumpram. Deus está no controle de nossas vidas e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deus livrou José e esteve com ele em todo o tempo. Deus está formando Cristo em nós. Romanos, capítulo 8, versos 28. Não enxergamos um palmo na frente do nariz. Deus é bom. Nós somos maus. A culpa é sempre nossa. A glória é sempre de Deus. José é o exemplo que devemos seguir. Primeira atitude: José perdoa seus irmãos. Deixa com Deus a bondade deles. Segunda atitude: José vê o propósito de Deus na maldade de seus irmãos. Terceira atitude:
José paga com o bem a maldade de seus irmãos. O versículo 21 do capítulo 50 de Gênesis diz: por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. Como você reagiria se fosse José? Qual seria a sua reação? Agora eles vão ver o que é bom para a tosse. Vocês merecem morrer. Nós muitas vezes agimos assim, com vingança. Mas Deus nos diz: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Já pensou se Deus agisse sem misericórdia para conosco? Já pensou se Deus dissesse: vocês merecem morrer, e nos matasse? Deus diz: não há um justo, vocês merecem morrer. E pega o quê? E envia Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Ele paga o bem, o mal que sempre fizemos. Ele paga com o bem o mal que sempre fizemos. José paga com o bem. José encontrou-se com seu pai depois de 22 anos. Que alegria isso causou aos dois. Jacó foi morar em Gósen, que era a melhor terra para a criação de ovelha. Ambiente propício para a grande multiplicação que se seguiria e que tornaria 70 pessoas numa nação de 600 mil homens prontos para a guerra, fora as mulheres e crianças, num espaço de apenas 215. Jacó viveu ainda 17 anos na terra do Egito. O livro de Gênesis termina com a morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E Israel lhe prestasse um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Gênesis capítulo 50, versos 22 ao 26. José morreu, mas deixou um grande legado. Que legado estamos deixando para os nossos filhos e filhas? Que legado estamos deixando para as futuras gerações? Eu e você temos vida eterna por causa de Deus. Mas Deus usou quem? Usou a vida de José do Egito para que a salvação chegasse até nós. Sim. Em Lucas capítulo 3, verso 33, falando sobre a genealogia de Jesus, encontramos o filho de Judá. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. O Deus soberano planejou a salvação na eternidade, porém usou a vida de José. Note o que diz José aos seus irmãos: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Gênesis capítulo 45, versos 7 a 8. Deus usou a vida de José, porque se não fosse ele,
Jacó e seus filhos teriam morrido. Que tenhamos as mesmas atitudes de José, e só conseguiremos isso com Deus no governo de nossas vidas, sendo o centro de nossa existência. Que possamos perdoar, deixar com Deus toda a maldade que fizeram e fizerem contra nós. Que possamos ver Deus mesmo nas adversidades e sofrimento desta vida, entendendo que Ele é soberano e tem seus propósitos. Que possamos refletir sobre tudo isso e sempre pagar o mal com o bem. E que Deus nos ajude nisso. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E até o próximo vídeo, e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.